tarde, Roger. Hoje a gente não pôde acompanhar o treino. Você está preparando alguma surpresa para essa nova etapa do campeonato? Que começa uma nova etapa, né? Uma etapa mata-mata. O Palmeiras vem com a melhor campanha, mas agora começa do zero praticamente, né? Verdade. A melhor campanha até agora serve nesse momento para que a gente tenha a possibilidade de jogar o segundo jogo em casa, né? Somente isso. E a partir desse momento, as melhores equipes que estão nessa fase da competição foi as que se credenciaram pelo seu melhor jogo para estarem aqui. Então, jogos decisivos, importantes, eliminatórios. É importante concentração máxima, né, para que a gente consiga o objetivo que a gente tem traçado. E a tua ideia é escalar o Palmeiras, que bateu o São Paulo no último clássico e foi muito bem? Sim, não há muita diferença, né, do que se vinha jogando, né, com a possibilidade, né, dependendo de uma outra situação, depende muito, né, do que a gente imagina para a partida, né, mas a escalação já está definida para o jogo, né, só não vou externá-la nesse momento. Rogério, o Scarpa foi destaque na última partida contra o Ituano. Ontem teve a liminar que dava direito de ele defender o Palmeiras cassada, o caso continua na justiça. Como isso chega para você? Você teve uma conversa com ele? Como é que está o Scarpa? Enfim, você tem o sinal da diretoria que você ainda pode contar com ele enquanto o Palmeiras não for notificado? Qual que é a situação, por gentileza? É exatamente essa. O que o jurídico tem passado para a gente da comissão técnica é que até uma segunda ordem, um segundo momento, o atleta tem condição de jogo. E é da forma que a gente vem lidando. Eu quero contar com ele até uma segunda posição mais atualizada com relação à situação jurídica do caso. Emocionalmente, como é que está o Scarpa? Você teve uma conversa com ele está tranquilo, ficou um pouco preocupado? Pode ter algum prejuízo no sentido de concentração com esse fato que mexe com a carreira do atleta? À medida que a ação da saída dele do seu antigo clube se desenrolou, o atleta também tem a ciência que o seu anterior clube iria brigar pelos seus direitos também, né, e poderia em algum momento acontecer um revés, né, mas está com a cabeça boa, né, voltado e acreditando na possibilidade de poder nos ajudar nessa fase da competição. Ô Roger, queria te ouvir sobre o adversário e se você entende que o Palmeiras não teve tanta vantagem assim, que pegou o terceiro time o time de terceira melhor campanha e a logística mais complicada. Então, como disse, a vantagem que a gente tem é de trazer o segundo jogo para dentro de casa, né? Diferente disso, a gente vai enfrentar, como você frisou, o terceiro melhor time da competição na fase de classificação, né? Uma equipe muito forte ofensivamente, que dentro da sua casa sabe fazer um jogo dentro da característica, né, que o seu time tem, né, um jogo de força, com velocidade e mobilidade na frente, com centroavante forte na área, né, uma parada dura, né, não tem facilidade a partir desse momento. Como eu disse anteriormente, é um momento que a gente tem que entrar concentrado, dar os 110%, né, que eu tenho ultimamente dito, né, e acreditar que a nossa eficiência, a nossa qualidade vai decidir a nosso favor. São jogos que são duas partidas que nos dão a possibilidade de passar adiante de fase, mas que a gente vai ter que fazer jus, né, da primeira colocação na fase classificatória com bom futebol para desejar passar. Ô, Roger, o Borja trabalhou com 3 treinadores aqui, né? Com o Eduardo Batista, foi o processo de adaptação dele, a chegada, depois com o Cuca e agora contigo, né? Hoje a gente vê um jogador fundamental, né, no esquema tático, né? Você até lembrava que ele participa bem também da parte defensiva. Como é que foi o trabalho para hoje conseguir o melhor do Borja e para muitos é o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras? Então, não desejo trazer para esse momento e para mim, a adaptação e o melhor jogo do Miguel esse ano. Tem uma questão que para mim é muito importante, que por vezes se deixa em segundo plano, que é a questão da adaptação a uma nova cultura, a um novo futebol, né? E isso aconteceu no primeiro ano dele no Brasil, né, com o Cuca e com o Eduardo. Né, da minha chegada e a continuidade do trabalho, já pegando um jogador mais adaptado, entendendo as dificuldades de um campeonato que é jogado, né, diferente do campeonato que se joga no seu país.
Então, hoje a gente vê um centroavante é muito parecido com um goleiro. Né? Precisa estar com confiança no seu jogo muito alto para poder render bem. Né? Claro que a forma, a estrutura, né, como a gente organiza e que eu gosto de jogar, permite, né, e facilita com que ele use as principais virtudes, né, como eu tenho dito, as diagonais curtas e a finalização, né, de média distância já de dentro da área. Né, isso sim em função do modelo, mas a questão maior é a volta da confiança, né, do jogador em cima da adaptação a uma nova cultura, ao novo país. Roger, tudo bem? Tem muita gente que não é muito a favor desse Campeonato Paulista da forma como é, e a partir de agora ele começa a pegar para valer por conta desse mata-mata. Você chega no momento da temporada satisfeito com o que você já viu até aqui, desde que você montou o seu primeiro time, fez a alteração ali do Bruno Henrique, fez mais alguma alteração de posicionamento de jogadores. Você acha que chega como você imaginou que chegaria nessa fase, ou ainda tem que fazer alguns ajustes e você vê pronto o seu time? Bom, sempre haverá ajustes para ser feito, dependendo do momento que o time atravessa. Os últimos ajustes foram feitos em função, né, do momento que a gente atravessou e das necessidades que a gente entendia que eram possível de fazer. O momento é de crescimento, né, tanto no Campeonato Paulista como na Libertadores. Né, os últimos jogos e as atuações, principalmente, dizem isso. Né, o campeonato foi, até esse momento, uma fase classificatória, e agora, de fato, que começam os momentos eliminatórios, né, em 2 jogos, né, que decidem quem passa para a próxima fase. Nós estamos chegando num grande momento e num bom momento, mas tudo vai ser determinado da forma como a gente conseguir enfrentar, encarar esse adversário forte, né, se a gente vai conseguir ou não colocar tudo em prática que a gente tem trabalhado e treinado, e também do momento que o adversário vive, que é bom. Roger, ainda voltando a falar da competição, né, o Campeonato Paulista, comparado com outros campeonatos, o Carioca, o Mineiro e até o Gaúcho, é o que representa uma menor quantidade de gols marcados. Você tem explicação para isso? Por que é tão difícil fazer gol no Campeonato Paulista? Não tenho dúvida que é pelo o nível das equipes ser mais equilibrado. Né? Isso faz com que os jogos sejam mais duros, as defesas mais e a formatação de defesa mais equilibradas, fazem com que seja mais difícil você sobrepor, né, um sistema defensivo bem posicionado. Né? Não tenho dúvida, pelo equilíbrio do campeonato, pelo nível, né, pelo nível do campeonato, que sem dúvida nenhuma é o maior, né, dos regionais do Brasil. Roger, bom dia. Ainda falando sobre o Scarpa, você dizendo que ele vai para jogo, ele que fez 2 gols no último confronto, ele hoje é titular? Não. Não? Nesse momento o titular ainda é o William, né, de um lado, de outro Dudu, né, mas ele, sem dúvida nenhuma, se credencia, né, pelas atuações que vem fazendo, pelos gols que fez no último jogo, né, a uma das posições do time. Infelizmente, eu consigo escalar 11. E nesse momento, né, o William, né, tem contribuído bastante, mas nada que na cabeça do treinador não possa mudar de um momento para outro. E sobre jogar no Allianz, o jogo de volta, isso muda para você? Não tenho dúvida. Né, jogar na nossa casa, né, o ambiente que a gente está acostumado, é sempre melhor. Porém, se o jogo acontecesse no Pacaembu também, já houve outros momentos que isso aconteceu, e para a gente o importante é ter o nosso torcedor ao lado. E quando isso aconteceu, ele sempre esteve presente. Bom dia, Roger. Bom dia. Primeiro, eu queria saber como que você viu a decisão da Federação Paulista quanto aos mandos de campo para essas quartas de finais do campeonato, e também as datas. O jogo do Corinthians foi marcado sem o aval da Polícia Militar, tiveram que mudar o horário. O jogo do Palmeiras, a mesma coisa, mudou o local. Como que você viu essa situação? Está no regulamento? Todo mundo assinou? O que a gente pode para uns próximos momentos, rediscutir o regulamento para que essas questões elas possam ser melhor esclarecidas e definidas, né, quando há as reuniões técnicas, né, de começo de ano, com todos que acordaram da forma como foi determinado, escrito e assinado por todos. Né, agora, a responsabilidade do treinador é dentro do campo. Né,
E da melhor forma possível, né, a federação também tenta, né, organizar o campeonato, né, imaginando um número infinito de variáveis, né, que possam concorrer num campeonato como esse. As questões de segurança, questões de logística, né, a questão do equilíbrio técnico, né, fazendo com que as equipes possam, todas elas possam jogar dentro dos seus domínios, o mesmo número de partidas fora. Não é difícil organizar uma competição, né, então não vai se agradar todo mundo, né, mas à medida que, quando há esses encontros e que todos acordam, né, da forma como aconteceu, a gente tem que discutir a questão, né, do regulamento em si, né, o que está assinado, né, pode ser cumprido, ou melhor, deve ser cumprido. E só mais uma da minha parte. Alguns jogadores no elenco já foram bastante elogiados por você em relação aos treinamentos, mesmo não estando disponíveis para atuar no Campeonato Paulista. O caso do Johan, o Emerson, o Pedrão, entre outros. Se nessa questão jurídica do Scarpa as coisas caminharem para um acordo com o Fluminense, em que o Palmeiras tenha que envolver atletas ou algo desse tipo, você está disposto a liberar um outro jogador sem citar nomes, ou isso não passa pela sua cabeça? Nesse momento não passa pela minha cabeça, né? Hoje o Scarpa está liberado para jogar com a gente, né? Se acontecer algo diferente, a gente volta a pensar numa outra direção, mas nesse momento não há espaço para pensar nisso. Oi, Roger. Queria te perguntar como é que está o coração agora, porque foram 9 vitórias, né, contando a da Libertadores, mas agora muda um pouco de figura, né? Você falou da força do adversário, o adversário está forte, vai jogar o primeiro jogo fora de casa, mas como é que fica a sensação agora? Dá para dizer que agora é uma estreia para você também, agora no Palmeiras? Não dá para dizer que é uma estreia, mas é claro que é um momento que ele se torna um pouco mais tenso do que os outros, né? No Campeonato Brasileiro você joga 38 rodadas, né, e não tem uma fase decisiva que se você não estiver bem, você está fora da competição, né, mas são 26 anos, né, no esporte, muitas eliminações, muitas eliminatórias, né, faz com que a gente chegue nesses momentos um pouco mais tranquilo, né, com relação a isso. O que conforta o treinador é você ter tido tempo para poder trabalhar, para corrigir, melhorar, né? Isso te dá otimismo, né, para entrar numa fase dessa bem, também tendo como partida os últimos jogos, as atuações também no momento de crescida, né, de ascensão no campeonato. Aqui, só para esclarecer a questão do Scarpa, como ele não foi notificado ainda, então, para você é um jogador dentro dos planos e ele está relacionado para o jogo? Sem dúvida. Tá, até um segundo posicionamento, ele está disponível para ir para o jogo com a gente. E aí você, numa outra resposta, você disse que o William e o Dudu são titulares, o Borja também é titular, então restam 8 dúvidas, né? Já que você não vai passar o time. Acho que o Jailson também, talvez restem 7. Por aí. Por aí. O Roger, voltando a falar sobre essa mudança de fase, o fato de você enfrentar uma equipe do interior no mata-mata, você acha que isso, o fato de ser o mata-mata, você acha que muda o quê? A característica do jogo, as propostas tanto do Palmeiras quanto do adversário, por ser uma fase diferente da competição? Não, eu acho que não muda muita coisa não, com relação ao comportamento e à conduta dentro do jogo. O que pode mudar muitas vezes é em função de como o adversário vai se propor a fazer esse jogo, né? A gente imagina o Novo Horizontino tentando, dentro da sua casa, né, sabendo que depois o segundo jogo é fora dos seus domínios, né, tentar levar uma vantagem, né, para o segundo jogo, né, e a gente mesmo jogando fora de casa, e a gente tem tido por costume na fase classificatória, né, tentar impor um ritmo forte, né, não sofrendo os gols, não sofremos muitos gols fora de casa, ou não sofremos gols ao longo de toda a fase de classificação. Isso nos dá a confiança de que a gente pode fazer um jogo seguro também, né, diante da equipe do Novo Horizontino, né? Não muda muita coisa, muda a característica do adversário que a gente vai disputar, porque como faziam parte do nosso grupo, são os do nosso grupo que a gente não enfrentou ainda, né? Então também é a primeira vez que vão enfrentar o Novo Horizontino, e nesse momento da competição é estudar o adversário como a gente estudou, né? Fechar o treino hoje para
traçar a estratégia, né, que a gente entende mais adequada para o jogo, né, e acreditar que nós vamos conseguir repetir o que a gente tem feito até esse momento. A gente viu durante a semana o Edu e o Diogo Barbosa, enfim, treinando bem, né, livres para treinar. Queria saber se você já conta com os dois, pelo menos para levar para o jogo para esse fim de semana, se eles já estão aptos a isso. E, especificamente sobre o Edu Dracena, com que status que ele volta a ser relacionado ou a trabalhar integralmente com vocês? Porque no começo do ano, quando a gente imaginava o Palmeiras, a gente pensava no Edu Dracena e mais um zagueiro. Antes era o Mina, depois o Mina foi vendido. O Edu volta em que estágio? Ele vai ter que ralar para jogar? Ou ele volta, você espera que ele esteja 100% para, enfim, ele poder jogar com o nome e com a experiência que ele tem? Então, o Edu vai para o banco para esse jogo. O Diogo ainda não. O Diogo ainda carece um pouco mais de treino para se colocar à disposição em função da lesão que teve no começo do ano. O Edu, eu conto com ele assim como conto com todos os outros zagueiros do time. Né, se estiver bem, havendo a necessidade, né, vai ter oportunidade para jogar e, se jogando bem, vai permanecer. Porque é um jogador experiente, uma liderança extremamente positiva, né, mas também está adquirindo ritmo de jogo, assim como Moisés. Né, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas tem status de futebol para estar entre os 11, assim como Scarpa, assim como Keno. Né, tudo depende do momento e, né, do que a gente entende como equipe. Né, a nossa dupla de zaga hoje vem muito bem. Né, junto com os laterais, com os volantes, a gente criou um sistema defensivo bastante sólido e equilibrado. Né, mas o Edu, sem dúvida nenhuma, é uma referência para a gente. Né, vamos esperar ele atingir o seu melhor nível, né, e, se necessário for, né, estar entre os 11 para jogar. Roger, sobre outra dupla, o Fernando e o Papagaio, eles foram convocados para a seleção. Acho que estavam muito felizes com a convocação, só que por uma necessidade, vocês pediram para eles não se apresentarem à seleção. Vi que vocês conversaram com ele ontem, você e o Cícero. Como explicar para um garoto que ele não vai poder ir para a seleção? Como vocês trabalharam isso? E se eles também vão para esse jogo? A gente tem sempre o cuidado de conversar relacionado a vários aspectos, né, com eles e com todos. Né, e no caso, né, ontem, né, como vocês viram, a gente conversando, né, com o Papagaio, com o Fernando a respeito, era exatamente a respeito disso, né, uma visão técnica e uma visão administrativa, digamos assim, né, dessa questão, né, o que eu frisei para eles é que, né, em função das ausências que a gente vai ter, né, hoje também da dúvida com relação a poder utilizar o Daverson ou não no momento da ausência do Miguel, né, que seria importante para o contexto, né, do time, né, que eles permanecessem aqui como possibilidade de opção. Eu frisei para eles que poderiam ser os dois utilizados, poderia ser um deles e poderia ser nenhum deles utilizado nesse momento, mas a gente não poderia abrir mão, né, deles nessa condição em função específica desse momento, né, e que a oportunidade de serem convocados para a seleção, ela surgiu exatamente do momento que eles vivem no Palmeiras e no profissional do Palmeiras, né, então, para que eles se tranquilizassem, que continuassem buscando o seu espaço e trabalhando pelo Palmeiras, que outras oportunidades viriam sem sombra de dúvidas, né? Porque aqui é onde nasce todo o interesse, né, da seleção em função dos jogadores jovens, né, que se destacam no clube. Né? Essa foi basicamente a conversa que a gente teve, né, e muito bem entendida e aceita por ambos. Roger, boa tarde. Queria falar um pouquinho sobre o Moisés. Ele completa 30 anos agora, no sábado, justamente no dia do jogo. E ele já deu declarações de que ele prefere jogar como primeiro e segundo volante, mas que não teria problemas em jogar como meia. Queria saber como que você vê o Moisés no seu time, com qual função, qual expectativa que você coloca sobre ele. E na parte emocional do jogador, depois que ele se machucou, ele teve um ótimo desempenho no Brasileiro de 2016, ele ainda não retomou aquele desempenho que ele mostrou. Como que você vê o emocional do Moisés agora? A parte da questão emocional está muito ligada, né, à plena recuperação, né, das questões físicas. Né? A gente sabe que uma lesão, né, de LCA, como ele teve, demanda um período, mesmo depois de completamente recuperado, que o jogador tenha o seu jogo completo novamente. Hoje eu vejo o Moisés muito bem.
né, treinando muito bem. O Moisés já se posicionou também, assim como os demais, né, nas posições onde ele se sente mais à vontade para jogar, e de fato, né, ele deseja atuar como primeiro, como segundo volante, mas nunca abrindo mão também da possibilidade, se dependendo da necessidade, de jogar como meia também, porque ele faz isso muito bem, ocupa muito bem esse espaço, né, e tem uma visão de jogo muito aberta quando está de frente para o campo adversário. Isso tem que ser gradativo, né? Essas retorno de lesões sérias, por vezes demandam um pouco mais de tempo, mas hoje eu vejo o Moisés completamente recuperado, apto, né, para, se possível, se dependendo da necessidade, hoje começar um jogo assim como começou o último jogo, né, da fase de classificação. A gente cumpriu um cronograma, né, muito bem detalhado, né, de levá-lo num primeiro momento, ele entrar um pouco, se retirar novamente, passar por um outro período de intertemporada, retornar de novo para o grupo, ser inserido num segundo tempo, um período, ser inserido num outro jogo, mais um período, iniciar um jogo, que são demandas diferentes, e agora, né, eu acredito que, né, se encerra esse ciclo e ele naturalmente vai ocupar o seu espaço, né, que é de grande relevância dentro do grupo. Roger, boa tarde. Boa tarde. Hoje, pela manhã, aproveitar a tua presença, sei que você gosta muito de falar sobre futebol como um todo, de modo geral. Hoje de manhã foram sorteados os confrontos da UEFA Champions League nas quartas de final. Grandes clubes presentes nessa fase: Roma, Manchester City, Liverpool, Juventus, Real Madrid, Sevilha, enfim, diversos clubes, os melhores da Europa nesse momento. Eu queria saber se você costuma acompanhar bastante a Champions e se algum desses times, por exemplo, ao você assistir, acompanhar, já te trouxe ideias para aplicar aqui mesmo no Palmeiras. Nesse momento, em função dos jogos muito frequentes, acaba que mesmo nos dias que tem os jogos, nós estamos no meio do nosso treinamento, então acaba que a gente não vê. Mas tu pega, às vezes, um final, uns últimos 30 minutos do jogo, ou o primeiro tempo, depois tu vem para a atividade. O certo é que essa fase da competição começa a deixar só a nata dos times. Ontem eu vi um pedaço do jogo contra o Sevilha, do jogo do Sevilha, né, que se classificou. E o que me chamou a atenção também, né, porque uma equipe que já vem há alguns anos, né, com bons resultados, né, e agora está conseguindo alcançar uma fase mais distante dessa competição, né, fora as equipes tradicionais, né, que ano a ano, né, estão presentes nessa fase da competição, né, sempre que possível olho, né, nem sempre dá tempo, mas quando a gente presta atenção um pouco, com um olhar de treinador, até por vezes a gente se questiona, pô, só quero olhar o jogo para ver se está bonito, mas sempre olha com olho de técnico, né, para tentar extrair alguma coisa, né, sempre tu, por vezes alguma questão treinada, né, que tu identifica um padrão, outras vezes pela característica e pela qualidade dos jogadores que conseguem descobrir espaços e que podem também se tornar alguma atividade mais treinada. Sempre dá, ainda mais nesse nível, né? Nesse nível de grandes jogadores. E você chegou a falar no início da coletiva sobre o Borja, e ele veio com uma alta contratação, né, um investimento muito grande. No ano passado, às vezes, não rendeu o que o time esperava. Esse ano, você acredita que pode ser aí a ressurreição dele, né, uma reviravolta aí do Borja no time? Não ressurreição, é a continuidade do trabalho dele dentro do clube. Acho que as médias dele já têm dito muito. Se o jogador está feliz, está confiante, o seu jogo, o melhor do seu jogo vai aparecer. Se o jogador vê que no ambiente de trabalho se cria uma estrutura para que ele consiga ser a sua melhor versão, ter o seu melhor jogo posto à prova, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Também é ano de Copa do Mundo, ele também tem a motivação extra ainda em função disso. Acho que tem tudo para ser um grande ano de todos, e dentre os quais não tenho dúvida que o Miguel, continuando e seguindo essa meta, a tendência é que seja um ano muito importante para ele também. À tarde. Vem pra FAM, a faculdade que investe em você.